Na semana passada vimos que quando Jesus alimentou aquela grande multidão, impressionados com aquele sinal, grande sinal, eles estavam prontos a proclamá-lo rei, mesmo à força, se preciso fosse. No entanto, antes mesmo de pegarem as suas placas escritas "Vai ter golpe", Jesus Cristo então mandou seus discípulos embora, dispensou a multidão e saiu para orar. Mais tarde, à noite, partiu para Cafarnaum andando sobre o mar. E no mar se deparou com os seus discípulos, que ficaram aterrorizados com aquele outro grande sinal. Ele se aproximou deles, se identificou e seguiu viagem. De manhã, a multidão que Jesus alimentou começou a procurá-lo. E levou algum tempo para que eles entendessem que ele não estava por perto. Eles então partiram para Cafarnaum a fim de encontrá-lo novamente. E João então descreve o cenário do texto que será a base da nossa mensagem nessa manhã, em João capítulo de número 6, 22 e 24, da seguinte maneira: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximou-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou no barco e foi novamente para Cafarnaum em busca de Jesus. E as perguntas que surgem agora, nessa altura da narrativa, são: será que então eles viram o sinal que Jesus acabara de fazer e agora eles estão desejosos em ouvir os seus ensinamentos? Eles acharam finalmente o Messias e estão dispostos a adorá-lo? Eles estão buscando o Senhor, o Salvador do mundo, aquele que de fato pode cumprir as promessas do Antigo Testamento e, por exemplo, Isaías 55, que nós lemos nessa manhã, e que pode dar de fato comida e bebida para aqueles que não têm dinheiro, que pode dar uma água que sacia a sede, um pão que alimenta a alma. Ou eles estão buscando alguém que faça sinais extraordinários, mas que satisfaçam os seus desejos egoístas, os seus próprios caprichos? É o que veremos nessa manhã. Por isso, abra sua Bíblia se você ainda não fez. João capítulo de número 6. Nós leremos dos versos 25 até 36. João capítulo de número 6. Dos versos 25 até 36. E nessa manhã vamos pensar então sobre esse pão do céu. Esse pão do céu que a Escritura apresentou no passado e que Jesus volta a esse tema agora. Capítulo 6, versículo de número 25. O cenário é apresentado e, na sequência, os diálogos entre Jesus e a multidão. Vamos reler novamente o cenário e depois partirmos para os diálogos que nós temos nesse texto. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crê naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Vamos orar? Fala ao teu povo, Senhor, nessa manhã. Edifica-nos por meio da tua palavra. Esse é um tempo importante no culto que prestamos ao Senhor, porque é o tempo que o Senhor, de fato, se coloca diante do teu povo para instruí-lo através da tua palavra. Sem a tua ajuda e sem um trabalhar do teu Espírito Santo nas nossas mentes e corações, nós não temos condições de alcançarmos o propósito estabelecido por ti mesmo para esse momento do culto. Por isso pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Fala às nossas vidas, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês conhecem aquela lenda, que é até desenho, do Aladim, que dizem que tem um poder extraordinário de realizar desejos. Dizem que quando ele aparece, você pode fazer pedidos. Dizem que é 3. Eu acho que bastava apenas um. Não precisa de 3. Se aparecesse para mim e perguntasse qual é então o seu desejo, eu apenas diria: que você realize todos os meus desejos até o final da minha vida. Um só basta para ter todos os desejos realizados. Mas isso é apenas uma lenda. Isso é apenas uma história. Não é verdade que nós temos alguém que pode realizar todos os nossos desejos e todos os nossos caprichos de maneira rápida, como em um passe de mágica. Bem, mas aqui está uma multidão que já há algum tempo caminha com Jesus. E tem presenciado até aqui coisas extraordinárias, coisas incomuns. E os pedidos começam a aparecer.
E cada vez mais se pede que ele faça algo extraordinário e, se possível, momentâneo. Que talvez ele faça como fez já, imediatamente coloque alguém para andar, imediatamente providencie uma alimentação para uma grande multidão. Jesus, como eu disse, já tinha alimentado uma grande multidão. Muitas pessoas que foram alimentadas pelo Senhor. E essa multidão agora procura desesperadamente a Jesus. Elas andam de um lado da cidade para o outro a fim de buscá-lo. Mas com qual propósito? Com qual objetivo? Acabamos de ler que, em um primeiro momento, elas buscam a Jesus de uma maneira equivocada. Por isso, nessa manhã, eu quero ver com vocês a explicação de Jesus sobre o que aconteceu no milagre da multiplicação dos pães, bem como sobre a maneira como ele não apenas revela a si mesmo essa multidão, explicando o que aconteceu, mas revela o que está no coração dessa multidão, como sempre faz nos seus encontros. Por isso, a estrutura da nossa mensagem é em 4 partes. Em primeiro lugar, veremos o pão do céu buscado equivocadamente. Em segundo lugar, veremos o pão do céu recebido graciosamente. Em terceiro lugar, veremos o pão do céu explicado corretamente. E em quarto e último lugar, veremos o pão do céu revelado claramente. Jesus aproveitará esse desejo da multidão em buscar esse pão que vem do céu, não entendendo o seu real significado. A busca pelo pão do céu não é aquilo que a lei prometeu, mas simplesmente um mantimento extraordinário, feito por alguém divino, de outro mundo. Será que eles estão entendendo realmente aquilo que aconteceu? Jesus diz que no primeiro momento não, porque esse pão ele está sendo buscado equivocadamente. Leve os seus olhos até os versos 25 e 27. Versículo de número 25 diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Eles reconheciam que Jesus Cristo era um grande mestre, mesmo não estando disposto a seguir os seus ensinamentos. Eles estavam ansiosos de aclamá-lo, proclamá-lo rei, mesmo não entendendo a natureza do seu reino. Essa é uma maneira sutil de João descrever a confusão que há na mente dessa multidão sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer no mundo. E eles então perguntam: quando que o Senhor chegou aqui? Pergunta errada. A pergunta certa não é quando, mas como. Ao perguntar quando, eles estão tendo em mente que Jesus talvez fugiu, se escondeu e que agora está novamente com a multidão de uma maneira ordinária. Isso porque não passa pela cabeça deles quem de fato Jesus é. E João faz questão de nos lembrar disso. Ele é um profeta incomum, mas João quer que nós entendamos também que ele é uma pessoa incomum. Ele não é um ser humano qualquer. Ele não é apenas um instrumento de Deus. Ele é mais que isso. Jesus então, versículo de número 26, diz o seguinte: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Perceba de início que Jesus não responde à pergunta deles. Tivesse ele contado a natureza da sua travessia, como nós vimos na semana passada, eles ficariam
mais uma vez admirados, aterrorizados, como ficaram os seus discípulos. Mas se tem uma coisa que Jesus já tem na sua mente, é que sinais não geram necessariamente fé verdadeira e salvífica. Gera um tipo de fé que é espúria à salvação. Jesus então guarda essa informação. Ele faz isso também porque ele sabe, como nós temos visto no Evangelho de João, que ainda não é chegado a sua hora. Como eu disse já em outros momentos, glória velada é uma coisa que Jesus sabe muito bem administrar. Diferente de nós, que tudo que fazemos, queremos colocar em todos os lugares, para que todos vejam as nossas ações, para que a gente ganhe todas as curtidas, todos os aplausos. Jesus é aquele que é a glória do próprio Deus, mas que sabe o momento de ser exaltado pelo próprio Pai. Jesus então, mais uma vez, redireciona teologicamente a atenção dessa multidão. Versículo de número 27, ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus então começa repreendendo a sua noção puramente materialista do reino. Embora eles tivessem comido uma comida extraordinária, fruto de um milagre divino, essa comida é ainda uma comida que perece. Ela se encaixa naquilo que o apóstolo Paulo diz, perecer com uso. Então essa multidão, ela é culpada não apenas pelo seu interesse pelo que é físico, mas por não perceber a percepção ou aquilo que está por trás do que é físico. Jesus sabe que há uma comida melhor a ser servida. E ele faz uma lembrança. Isso é a base para o seu argumento que virá à frente. Ele diz que Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A NVI, nessa última parte do versículo de número 27, não traduz a palavra porquê, que está lá no original. E ela é importante porque ela serve como uma ligação que traz mais luz ao texto. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, o Filho do Homem é capaz de dar esse alimento que eu vou apresentar para vocês. E isso é possível porque Deus colocou sobre mim o seu selo de aprovação. É como se o Pai então tivesse estabelecido, autenticado a sua pessoa e a sua obra. Essa é uma outra maneira que Jesus usou e que João aproveitou para falar da divindade de Jesus. O que ele está fazendo é obra de Deus, é obra de Yahvé. E por isso os homens e as mulheres deveriam se concentrar a sua energia, isto é, deveriam buscar, ou seja, trabalhar por essa comida que permanece para a vida eterna, essa obra divina realizada através do Filho. Porque Jesus não veio, a princípio, para encher o nosso estômago de comida, mas para preencher toda a nossa vida com a presença de Deus. E Deus autenticou essa obra, esse plano salvífico, de maneira que Ele é o único que tem as prerrogativas, os pré-requisitos para trazer salvação para a alma, alimento para a vida. Ninguém mais pode fazer isso. Moisés alimentou no passado uma grande multidão, mesmo não sendo ele o portador do poder. Mas eles comeram o maná e voltaram a ter fome.
E aqui está a multidão novamente à procura de Jesus. Por quê? Porque o tempo passou, a barriga está mais uma vez vazia e a fome bateu novamente. E mais uma vez eles estão famintos. Mas existe uma obra, existe um alimento que você come e fica para sempre satisfeito. E Jesus quer que eles entendam isso. No entanto, mais um mal entendido acontece na narrativa, como é comum no Evangelho de João. Eles pensam que Jesus está encorajando-os a trabalhar por agradar a Deus para ganhar então esse alimento, esse pão do céu. Chegamos então à segunda parte da nossa mensagem, que apresenta o segundo diálogo. O pão do céu então agora é recebido graciosamente de Jesus. Leve os seus olhos até os versos 28 e 29. Verso 28, então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Perceba que a pergunta é um reflexo da sua interpretação distorcida da aplicação da lei do Antigo Testamento. Eles acham que a lei explica aquilo que nós devemos fazer para realizarmos a obra que Deus requer de nós, para então termos vida eterna. E eles pensam, talvez exista alguma coisa que nós não estamos apercebendo na lei. Talvez esteja um novo preceito que nós não estamos observando. Então Jesus, diga-nos se existe uma obra maior a ser feita do que nós já estamos fazendo. E da perspectiva de João, essa ingenuidade quanto o caminho da salvação é formidável. Percebe que não passa pela cabeça deles que eles não têm condições de cumprir a lei para serem salvos. Percebem que não passa pela cabeça deles que o pão da vida, o pão do céu, a vida eterna é um dom, é uma dádiva de Deus. Muito menos que essa dádiva vem por intermédio de uma pessoa, Jesus. E porque eles não entendem isso, eles estão ainda no aspecto físico do reino. Talvez venha um rei que seja a nossa semelhança, que nos traga a prosperidade desse mundo e que junto conosco caminhe em direção ao céu, que nos ajude a salvar a nós mesmos. Mas não é assim ainda. As pessoas estão, às vezes, procurando salvação em um Salvador que apenas as ajuda a chegar no reino de Deus. Um Salvador que apenas contribua com a nossa própria obra meritória. E a ideia é ter o controle da nossa própria salvação, a fim de retermos parte da glória que é do Senhor. Mas Jesus vai deixar bem claro que a salvação não tem a ver, a princípio, com o nosso trabalho para com Deus, mas sim, é uma questão de Deus trabalhar por nós. Mas a pergunta é, e como que Ele faz isso? Como que Deus trabalha por nós a fim de termos salvação? E a resposta então é apresentada no versículo de número 29. Deus então manda o pão do céu, Jesus, e nos capacita a crer nele. Veja o versículo de número 29. Respondeu então Jesus: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou.
A obra de Deus, então, é ter fé. Agora pense, não é ter fé em algo abstrato, nem ainda ter aquilo que os teólogos chamam de fé na fé, que é você acredita que acreditando você terá salvação e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu preciso acreditar, e é o meu ato de acreditar que garante essas coisas. Para João, a fé é colocada em um objeto, em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E Jesus deixa isso bem claro, é que vocês creiam naquele que Ele enviou. E aqui mais uma vez então temos um mal entendido. O raciocínio deles então é o seguinte: Jesus afirma que os homens devem crer nele para serem salvos. Se nós formos então crer nele, nós precisamos testificarmos de que de fato ele é digno da nossa confiança. Ele é digno da nossa fé. Então, para que isso aconteça, nós precisamos pedir que ele faça um sinal. E aí então eles se atrevem a colocar ainda Moisés como sendo o padrão para esse sinal. E aí então nós chegamos ao terceiro ponto da nossa mensagem. O pão do céu é explicado agora corretamente. Veja os versos 30 até o 33. Versículo de número 30. Então lhes perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. O maná era considerado, o evento do maná, o sinal do maná, era considerado pelos rabinos como o maior de todos os milagres da história da humanidade. E a lógica então é a seguinte: se Jesus Cristo é maior do que Moisés, que ele prove, realizando um feito maior do que o que Moisés realizou. Consegue entender uma ironia aqui? Porque assim como a mulher samaritana começa a perceber que Jesus Cristo é maior do que Jacó, seu patriarca, eles agora começam a ter uma fé de que Jesus Cristo é maior do que Moisés. É um profeta que é maior do que o profeta Moisés, venerado por ser o autor, o instrumento do Senhor para entregar a lei. E aqui está a ironia. Porque pense você, se você entende que você tem diante de você o maior de todos os profetas, o que é que você vai fazer? Você vai se preocupar em ver ou ouvir? Você vai se preocupar em parar para comer ou sentar para ser instruído por esse mestre, por esse grande profeta? Percebe então como é irônico eles estarem diante do grande profeta, do grande mestre, preocupados se vai ter x-sardinha, se depois vai ter o que comer. A pergunta não é o que nós vamos ter para o almoço. A pergunta é: Senhor, o que o Senhor tem a dizer sobre o reino dos céus? Eles têm diante deles aquele que pode fazer todas as conexões do Antigo Testamento, de dizer: isso aqui, gente, significa isso aqui. Essa passagem, na verdade, é melhor entendida dessa maneira. Essa lei é a fim de cumprir esse propósito. A pergunta não é o que nós vamos ver, o que nós vamos comer, mas sim o que nós podemos ouvir. Mas o que eles querem? Sinais.
algo que encha a sua barriga. Parece que isso está distante de nós, não é? Mas não está. Nós não entendemos ainda, gente, quem é o nosso Salvador. E a prova disso é que nós não estamos tão dispostos a sentarmos do seu lado para ouvi-lo. Nós não entendemos que a plenitude da divindade foi colocada nele. Que a plenitude da sabedoria está nele. E que agora não existe nada mais importante do que ele tem a nos dizer. Mas a nossa atenção não se volta para essas coisas. A nossa atenção ainda se volta para as coisas desse mundo. É por isso que nós procuramos muitas vezes a igreja, não porque nós queremos ouvir a Jesus, mas porque nós queremos ter o nosso casamento transformado, um melhor lugar para criar os nossos filhos, uma orientação para equilibrar a nossa vida financeira. Porque a gente não entendeu ainda quem é Jesus e o que ele veio fazer. E o nosso coração ainda está muito preocupado com o que ele pode oferecer para nós nesse reino terreno. Em grau menor, eu reconheço, mas somos tão incrédulos e pouco entendemos quem é Jesus como essa multidão. Não podemos vir aqui a fim de buscar que Ele faça os nossos caprichos, cumpra os nossos desejos. Algumas pessoas até ousam a determinar o que Ele deve fazer. É por isso que o dia foi estabelecido e o culto vai ser de milagres. A hora foi apresentada e o convite foi feito em todas as redes sociais. E ai dele que não apareça para fazer o sinal. Mas Jesus não poderia ceder a essas exigências. A essas pessoas que buscam os sinais, os milagres. Porque ele sabe que desde o Éden preferimos ter um Deus à nossa imagem e semelhança, a nos submetermos a um Deus que nos conformará à sua imagem e semelhança. Como já dissemos, Jesus não é domesticável. Por isso ele não vai fazer o que eles pedem. E ele sabe também, como eu disse, que sinais não necessariamente despertam fé. E mais uma vez isso tem a ver conosco. Porque veja vocês, diariamente nós somos expostos a atos ordinários da providência de Deus. Você levanta, respira, tem o que comer porque Deus providenciou. Viaja e Deus te livra de todos os possíveis acidentes. Cuida da sua família, dá saúde aos seus. Mas no momento da dificuldade, o que acontece? Você está preocupado, ansioso. Se o sofrimento for muito grande, você até se volta, não para ele, mas contra ele. Mas perceba, quantos sinais vocês já vivenciaram
E quantos sinais vocês leram nas Escrituras do que Deus fez? Porque Jesus sabe que sinais não geram necessariamente fé. E essa é a razão, então, pela qual ele não fará. Mas permita-me dizer também uma outra coisa. E talvez aqueles que estão assistindo pela internet e que andam ainda buscando sinais, maravilhas, querem ver coisas extraordinárias no meio da igreja, permita-lhe dizer uma coisa. A Bíblia já tem um número enorme de sinais. E segundo João, eles bastam para nós. Então, se você quer alguma coisa, entre no seu quarto, pegue a sua Bíblia e leia. Aprenda de Jesus, que sim, gera a verdadeira fé e é suficiente. E por isso, então, Jesus diz no versículo de número 32, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade. No original é a famosa expressão, em verdade vos digo. E essa expressão é normalmente usada para destacar o aspecto solene do discurso. O que Jesus tem a dizer é muito importante. É uma interpretação correta de alguma parte da lei. E ele traz essa interpretação. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus mais uma vez os reorienta teologicamente. A interpretação judaica do maná colocava Moisés no centro do palco. Dava a ele a maior atenção e a visibilidade, enquanto deixava o Senhor escondido. Jesus diz, vocês não leram a lei? Vocês não se atentaram para as palavras que lá aparecem? Está claramente escrito lá, que foi o Senhor e Yahvé quem deu pão do céu a vocês. E que não foi porque vocês mereciam. Lemos isso na liturgia. É Deus então que dá, diz o Senhor, esse pão do céu. Mas observe vocês que ele então agora vai jogar com as palavras. Porque o primeiro verbo dar aparece no passado e o segundo agora no presente, mostrando a ação divina em ainda fazer isso no tempo dos seus ouvintes. É o Pai então que deu no passado e que agora está dando. E Jesus então se identifica de uma maneira muito singular, porque ele não diz, é o nosso Pai, como diria qualquer judeu, ele diz, é o meu Pai. Mostrando então assim a sua íntima relação com Ele. Mas ele diz, o verdadeiro pão do céu é dado pelo Pai. Por quê, pastor? O maná não foi real? O milagre do maná é uma história apresentada por Moisés? Não. O que Jesus está dizendo é que o cumprimento da realidade, ou a realidade do que era sombra, agora está diante deles. O verdadeiro pão do céu, isto é, para quem o maná apontava, agora foi dado pelo Pai ao seu povo. E aí então o versículo de número 33 diz, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. E a linguagem aqui então é intencionalmente sutil e ambígua. Ela pode ser entendida como aquele que veio do céu, e é a maneira como a NVI traduziu, entendendo o seu contexto. Ou ela pode ser entendida de forma muito mais geral, aquilo que vem do céu. Referindo-se de um lado ao maná, ou podendo ser entendido também, por outro lado, a esse pão que foi agora multiplicado pelo próprio Cristo. Que sabemos que não é um pão que veio de uma padaria, porque é algo que veio do céu, dado pelo próprio Senhor. Pode ser uma pessoa, ou pode ser uma coisa. A multidão então entende no sentido geral.
O pão de Deus é aquilo que veio do céu. O pão de Deus foi o maná no passado, e agora o pão de Deus é esse multiplicado por ti, grande profeta, alguém que talvez seja maior do que Moisés. Isso nos leva então ao nosso quarto e último ponto, quando o pão do céu então é revelado claramente. E o versículo 34 diz então assim: disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Consegue perceber? Para a multidão, então, esse é um suprimento inesgotável. Assim como a mulher lá do poço disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não possa voltar mais aqui para ter que buscá-la. Agora eles dizem: Senhor, dá-nos então desse pão. Desse pão que é o maná 2.0. Consegue perceber que a nossa falta de atenção e a falta de entendimento de quem Jesus é compromete até mesmo as nossas orações? Como disse Tiago, nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. E por que pedimos mal? Porque não conhecemos. Imagina vocês que você está diante daquele que pode dar vida eterna, daquele que pode mudar o destino da nossa vida, nos colocar dentro do reino dos céus. Você vai se preocupar com pão, com peixes, mas aqui estão eles pedindo. Mas é assim as nossas orações. Quando nós não entendemos quem é Cristo e o que Ele veio fazer, muitas vezes somos achados pedindo coisas que não diz respeito ao seu reino e à sua pessoa. E ficamos sem entender por que Ele não nos dá. Jesus então continua. E Jesus dá o que eles pedem, mas não como eles pedem. E não o que eles, de certo modo, pedem. Jesus atende o pedido revelando a si mesmo como o pão do céu. Veja o versículo 35. Então Jesus declarou claramente, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão do céu. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Conseguiu perceber na narrativa a progressão sobre a revelação de quem Jesus é? Em um primeiro momento ele é apresentado como sendo um mestre. Mestre, quando que o Senhor chegou aqui? E o diálogo começa, e de repente eles entendem que ele é o Messias, o profeta prometido, talvez alguém que é maior do que Moisés. Mas agora Jesus diz claramente quem ele é e revela a si mesmo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aqui então dá-se início a uma série de expressões, onde o sujeito eu sou é acompanhado de um predicado. Aqui vemos, eu sou o pão da vida. No capítulo 8 veremos, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou a porta. No capítulo 10 ainda, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo de número 15, eu sou a videira verdadeira. O sujeito então define quem Jesus é: Deus. Não apenas alguém que é maior do que Moisés, mas o próprio Deus. E por isso ele pode dar esse pão que ele oferece, que Moisés não pôde dar, que não trouxe saciedade àquele povo, mas que agora está diante desses. Eu sou o pão da vida. O predicado então agora, ou os predicados apresentados nessas passagens, apresenta tudo aquilo que ele pode oferecer ao homem que ele precisa. Precisamos de um guia, ele é o bom pastor. Você está em trevas e precisa de luz, ele é a luz do mundo.
Por isso ele diz: quem se alimenta de mim nunca terá sede, nunca terá fome. E aqui então está a revelação do significado do milagre, da multiplicação dos pães e peixes. Jesus, o próprio Deus, é a fonte da vida que dá vida. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Jesus é um dos homens famintos na multidão, mas ele é o próprio Deus, que também sacia a multidão faminta. Jesus é um dos famintos no meio da multidão. É um dos homens famintos. Mas também é o próprio Deus, que pode dar pão do céu, que alimenta a alma. Eles deveriam procurar esse pão, não o outro. Diante desse personagem, não se procura por maná, procura-se por salvação. E Jesus então os condena. Porque o nosso Senhor no versículo 36 volta ao desafio apresentado no versículo 30. Então, que sinal você vai dar para que possamos crer em você? E Jesus diz: como eu lhes disse, como eu já falei, vocês viram, mas não creram. Eles tinham visto a providência apresentada por meio do alimento, mas eles não penetraram na fé salvadora que leva ao real significado do que aconteceu. Eles viram, mas eles não creram. Eles têm fé. Afinal, eles estão procurando Jesus. Mas um tipo de fé que não é importante para a vida eterna. Um tipo de fé que não é salvífica. E por essa razão, eles ainda não podem receber esse pão da vida. Consegue perceber o que João está dizendo? Não basta vir a Jesus. Você precisa crer nele. E o problema da humanidade é exatamente esse. Eles ouvem, eles veem, mas não creem. A razão pela qual eles não creem ficará mais clara nos próximos versos. Mas por ora, conectemos então tudo isso ao propósito de João. Capítulo de número 20, 30 e 31, é o texto que vocês já conhecem, diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos e são suficientes. Não precisamos de mais sinais para que vocês creiam em Jesus. Creiam que Jesus é o Cristo, melhor dizendo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Isto é, comam do pão do céu, comam do pão da vida. Eles deveriam olhar para o que aconteceu e crerem em Jesus. Eles deveriam falar: ele de fato é o Messias. Ah, não só o Messias. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Ele é o grande profeta. Sentemos e ouçamo-no. Mas não, o que eles querem? Eles querem pão. Lembra que eu disse para vocês que o encontro de Jesus com pessoas não revela apenas quem ele é, mas também o que as pessoas são. E agora o coração dessa multidão agora é exposto. E aqui está o problema nosso, meu e seu. A nossa necessidade é extrema e radical, mas nós não percebemos. A sua maior necessidade é de novo nascimento, é de regeneração, é de nova vida. Você não precisa de uns retoques.
Você precisa nascer de novo. É isso que Jesus disse para Nicodemos. E o que deveria incomodar a sua alma, de forma que tirasse o seu sono, não é, mesmo sendo essas coisas importantes, a restauração do seu casamento, a educação do seu filho, a sua vida financeira, a saúde da sua família. Essas coisas são importantes, mas elas não deveriam ser o cerne da nossa vida e dos nossos pedidos de oração. Porque o que nós mais precisamos é de salvação. O que nós mais precisamos de salvação. E Cristo só vai ser tudo que eu preciso, quando Ele for tudo que eu tenho. E nós temos muitas coisas ainda que tem a ver conosco. Percebe então a loucura desse texto? As pessoas estão se perdendo. Elas estão indo para o inferno. Elas vão receber a ira de Deus sobre as suas vidas e elas estão preocupadas se vai ter x-sardinha com azeite, almoço. O que vai ter para comer? Mais impressionante, irmãos, mais impressionante vai ser o encerramento desse capítulo. Não quero dar spoiler, mas Jesus vai dizer, gente, desculpa, mas hoje não vai ter multiplicação de pães e peixes mais não. Mas não se preocupem, vocês vão ter a mim. E eles saem deixando Jesus falando sozinho. E eu fico inclusive imaginando a cena. Alguém enquanto volta para casa dizendo para o vizinho, vizinho, que programa de índio, hein? Foi lá em casa, fez toda aquela propaganda, não precisava de ver o tanto de pão e peixe que nós tivemos. Um negócio extraordinário, Maná 2.0, e agora vem eu aqui. E o profeta diz, não tem pão, mas vocês têm a mim. Estou fora. Mas a lei já tinha dito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Se Cristo é quem nos sustenta, apropriemos-nos sempre desse pão, porque isso é a suma da nossa vida cristã. Nada é mais importante do que Cristo. Nada. Vamos ficar de pé? Eu convido-os a cantar esse cântico que fala sobre essa realidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra hoje procede da boca do nosso Salvador. Nada é mais importante do que sentar e ouvir a voz de Jesus. Mas a gente anda tão correndo com as coisas desse mundo, que o que nós temos menos tempo? De ouvir a Jesus. E sempre que nós nos achegamos a Ele em oração, estamos muito preocupados que Ele ouça as nossas necessidades materiais, enquanto nos esquecemos das nossas necessidades espirituais. Elas são gritantes. Trabalhemos por elas. Vamos cantar.